turno da noite, o silêncio pesa diferente, como se algo invisível também estivesse de plantão. Deixa o like e inscreve no canal. Vamos ao primeiro relato. Eu era zelador noturno num centro de reabilitação desativado em São Bernardo do Campo. O prédio, dos anos 70, ainda pertencia ao governo e estava em reforma lenta, quase simbólica. Trabalhava lá sozinho, cuidando de portas, luzes e evitando que curiosos invadissem. Achava que seria tranquilo, até que comecei a perceber que não era o único lá dentro à noite. A primeira coisa estranha foi o som de passos. Não era madeira estalando, nem vento. Eram passos firmes, pesados, no andar de cima. Aconteciam sempre depois da meia-noite, quando eu estava no subsolo conferindo os hidrantes. Subia correndo, lanterna em punho, mas nunca encontrava ninguém. Só o cheiro, um odor frio de umidade e algo metálico, como sangue seco. O engenheiro da reforma disse que ninguém tinha acesso à ala norte do segundo andar, que estava selada. Mas era de lá que vinham os sons. E algumas noites, as luzes acendiam sozinhas nesse trecho, mesmo sem energia conectada. A primeira vez que vi isso foi numa quinta, às 2h42 da madrugada. Vi da janela. As luzes acendendo uma por uma, como se alguém caminhasse por dentro. Tentei convencer a mim mesmo de que era interferência elétrica, mas então começaram os chamados pelo interfone. Vozes fracas, quase infantis, dizendo frases como "estou aqui" ou "tá escuro". A sala de controle ficava no térreo e os painéis mostravam que os chamados vinham da ala 3, que estava desativada e sem aparelhos desde 2011. Fiz um relatório, avisei os responsáveis, mas ninguém deu importância. Diziam que eu estava cansado ou sugestionado pelas histórias do lugar. Afinal, era um centro psiquiátrico antes de virar clínica. Alguns pacientes morreram ali, mas tudo foi abafado nos anos 90. Um dia, curioso, vasculhei a biblioteca interna e encontrei relatórios médicos arquivados de forma irregular. E neles, nomes repetidos apareciam. Um deles me chamou a atenção. Paciente 47, permanecia em pé, imóvel, por horas, encarando a parede. Repetia: "Você vai me ver mesmo em sedação". O mesmo nome foi citado em 3 outros registros de incidentes com funcionários noturnos. Era como se ele sempre aparecesse, depois da meia-noite. E aí, naquela mesma semana, a coisa escalou. Às 3 da manhã, ouvi pancadas secas vindo da ala norte. Ignorei. Depois vieram os passos, e então o interfone tocou. Atendi esperando o ruído, mas ouvi claramente: "Você já me viu". A linha caiu. O cheiro metálico invadiu a sala e minha lanterna acesa apagou sozinha. Quando voltou, a câmera da ala 3 mostrava algo. Um vulto no canto, imóvel, como uma sombra projetada num canto que não tinha luz. Na noite seguinte, fui armado com meu celular e uma garrafinha de sal grosso, por medo, superstição, desespero. Fui até o segundo andar. A ala norte estava com a porta aberta. Isso era impossível. Ela era lacrada com solda. Entrei devagar. As luzes ali dentro piscavam, mas consegui ver algo que me gelou o sangue. Marcas de mãos, pequenas, infantis, subindo pelas paredes. Andei até o fim do corredor e ouvi batidas atrás de uma das portas trancadas. 3 batidas. Depois silêncio. Mais 3. Tentei abrir, mas estava selada. Encostei a orelha e ouvi um sussurro. "Tô aqui. Vem ver". Fugi. Desci correndo os 2 lances de escada. Não olhei para trás. Não fechei a porta. Naquela madrugada, dormi dentro da guarita externa, com a luz acesa, chorando. Tentei pedir transferência, mas ninguém me ouviu. Disseram que eu era o único funcionário noturno que durava mais de 1 mês. Os outros pediam demissão, sumiam ou eram afastados por motivos psiquiátricos. Voltei naquela noite só para pegar meus pertences. Mas foi nesse retorno que aconteceu o que nunca vou esquecer. O prédio parecia quieto. Parecia.
Fui direto ao vestiário, sem passar pela sala de monitoramento. Mas ao sair, ouvi passos. Só que não eram comuns. Eram como se várias pessoas andassem descalças sobre o piso, pegajosos, lentificados. Senti o estômago revirar. O cheiro voltou, agora mais forte, como umidade misturada com coisa morta. E então, no reflexo do vidro da porta, vi alguém atrás de mim, imóvel, de branco. Girei o corpo com a lanterna em punho, mas não havia nada ali. Só o corredor vazio e uma luz piscando no fim. Olhei de novo para o vidro, e a figura ainda estava no reflexo, parada. Não fazia sentido. O corredor estava vazio, mas o reflexo mostrava o contrário. Aquela pessoa, aquela coisa me encarava, e num instante levantou a mão e bateu no vidro. Mesmo sem estar lá, corri até a portaria, liguei o alarme de incêndio. O único jeito de avisar alguém. Ninguém veio. Liguei para a polícia. Disseram que iam mandar uma viatura. Mas antes disso, o rádio da portaria chiou. Uma frequência muda, até que uma voz surgiu, infantil, pausada. Você já viu. Agora, entra. E o som das portas se abrindo ecoou por todo o prédio, como se fosse um chamado. As câmeras começaram a mudar sozinhas, como se alguém estivesse controlando de fora. Em todas, uma figura parada. Não a mesma, cada uma diferente. Crianças, homens, mulheres, todos de pé, em silêncio, me encarando através da tela. Um por um, os rostos começavam a se mover, mas não em vídeo. Era como se saíssem da tela, como se respirassem no monitor. A energia caiu. Fiquei no escuro, só o sinal de emergência piscando de forma intermitente. Peguei meu celular, mas a câmera não funcionava. A tela tremia e então a porta atrás de mim se abriu sozinha, sem som, sem vento, e uma sombra deslizou pelo chão até meus pés. Paralisei, não consegui gritar. Ela subiu pela parede, contornou meu corpo e se projetou no teto. E lá ficou. A polícia chegou às 5h30. Me encontraram desacordado, com as roupas sujas e os olhos abertos, em choque. Passei 2 semanas em observação. Diagnóstico: colapso nervoso. Mas não foi isso. Eu sei o que vi. E sei que aquilo que me olhava pelos reflexos ainda está lá, à espera de alguém que responda, que entre, que escute e não volte. Não voltei mais, mas às vezes recebo ligações sem identificador. Quando atendo, só ouço uma voz infantil dizendo: "Tô aqui, vem ver". E então a linha cai, e o reflexo da TV muda, e a porta do meu quarto range. Trabalho como auxiliar de manutenção num prédio comercial em Belo Horizonte. Não é exatamente um emprego glamuroso, mas paga o aluguel e me deixa em paz. Sempre preferi o turno da noite, sem chefes por perto, sem clientes. Só eu, o rádio do vigia e a cidade adormecida. Mas foi justamente no silêncio que algo começou a se revelar. Um som, baixo, constante, e que só eu parecia ouvir. Tudo começou numa madrugada de terça, perto das 2h30. Estava no 8º andar, trocando a resistência de uma luminária de emergência que piscava sem parar, mesmo com a energia desligada. Foi ali, entre a escada e o corredor vazio, que ouvi um ruído estranho vindo da tubulação, algo entre um lamento e um rangido abafado. Achei que fosse o cano estalando, até que ouvi de novo. Igual, idêntico, e de novo. No rádio, chamei o Antônio, o vigia. Ele respondeu com aquela voz lenta de quem está quase dormindo. Disse que não ouviu nada. Perguntou se eu queria café. Recusei. Fiquei ali, parado, encarando a porta do banheiro feminino no fim do corredor. O som parecia vir de lá. Peguei minha lanterna e fui até a porta, trancada, forçada. Mesmo com a chave do prédio, ela não abria. Não fazia sentido. No dia seguinte, relatei o problema da fechadura para o supervisor. Ele mandou alguém verificar e, claro, disseram que não havia nada de errado. Deve ter travado por causa da umidade, disseram.
Nada que um WD-40 não resolva. Mas naquela noite e nas próximas, o som voltou. Sempre no mesmo horário, sempre entre o 7º e o 9º andar. E sempre me chamando. Era essa a sensação, um chamado, como se algo lá dentro soubesse meu nome. Nas madrugadas seguintes, comecei a fazer o trajeto de forma diferente. Evitava o elevador, evitava aquele corredor. Mas o som me seguia, em outros andares, às vezes vindo de dentro das paredes, outras do teto. Uma vez, jurei ter ouvido alguém respirando atrás de mim no hall do 2º andar. Quando me virei, nada. Só minha lanterna tremendo na mão suada e o reflexo pálido no vidro da porta de emergência. Resolvi gravar. Levei um gravador antigo, desses de jornalista, e deixei ele ligado dentro do armário de limpeza do 8º andar. Voltei no fim do turno, levei para casa e escutei com fones, já com a luz do dia entrando pela janela. Os primeiros minutos eram silêncio, só o zumbido dos fios e o barulho ocasional do elevador. Mas às 2h33, algo surgiu. Um lamento, um som grave, longo, inumano. E ao fundo, uma voz sussurrando meu nome. Levei o áudio para Antônio. Ele ouviu por 10 segundos e pausou. Disse que era brincadeira, que devia ser interferência de rádio. Mas eu vi o suor escorrer pela testa dele. Vi como ele evitava meu olhar. E notei, desde aquele dia, que ele parou de dormir durante o plantão. Passou a ficar na portaria de olhos arregalados, rádio em punho, como se esperasse por algo. Na sexta-feira seguinte, perdi o controle. Resolvi entrar no banheiro. Esperei o som começar, fui até a porta trancada e, pela primeira vez, ela cedeu com facilidade. Lá dentro, o cheiro era de mofo e encanamento antigo. As luzes não funcionavam, só minha lanterna. E quando a luz atravessou a última cabine, vi o que parecia ser um par de pés descalços sob a porta. Fiquei paralisado por alguns segundos, com o facho de luz fixo nos pés que não se moviam. Pele pálida, unhas escuras. Nenhum som vinha da cabine, mas o ar ali dentro parecia vibrar com uma presença. Engoli seco e, mesmo contra todos os instintos, bati na porta. 3 batidas lentas, nada, nenhuma resposta. Apenas o som distante de algo metálico caindo no corredor. Quando olhei de volta, os pés tinham desaparecido. Saí dali como se tivesse saído de um pesadelo. Passei mal no banheiro do térreo. Fiquei de licença médica por 2 dias, mas não contei a ninguém o que vi. No retorno, evitei ao máximo os andares superiores. Comecei a perceber que outras pessoas também evitavam. Um zelador antigo me disse que aquele prédio guarda coisa que não devia. Só isso. Disse e foi embora. Não voltou mais. As coisas pioraram. Agora, além dos sons, objetos começaram a mudar de lugar. Uma caixa de ferramentas que deixei no 7º apareceu no 9º. Uma escada móvel desapareceu. E o mais bizarro, fotos das câmeras internas mostravam vultos, borrões pretos no canto das imagens, mesmo com os corredores vazios. Uma noite, vi um desses vultos virar o rosto. E não era reflexo, era um rosto. Decidi confrontar Antônio. Ele desviou, enrolou, mas depois de muita insistência, me contou que não era o primeiro a ouvir os sons. Nem o segundo, nem o terceiro. Um antigo funcionário, Juca, enlouqueceu ali dentro. Foi encontrado enrolado em plástico bolha no subsolo, com os ouvidos tampados e os olhos fixos na parede. Repetia o tempo todo: se escutar, não responde. Se escutar, não responde. Fiquei obcecado. Comecei a pesquisar casos parecidos, fenômenos sonoros inexplicáveis, construções antigas. Descobri que aquele prédio tinha sido parcialmente erguido sobre as fundações de uma fábrica desativada nos anos 60. Uma fábrica onde, segundo matérias antigas de jornal, houve um incêndio que deixou dezenas de trabalhadores presos durante a madrugada. Ninguém quis comentar muito. Os registros sumiram.
Voltei ao 8º andar com uma ideia idiota. Queria ouvir tudo de novo, mas agora de frente. Entrei no banheiro, deixei o celular gravando e me sentei no chão. Fiquei ali por 1 hora. Às 3h15, o som começou. Agora mais próximo. Como alguém sussurrando bem ao meu lado. Senti o ar esfriar. A luz da lanterna apagou sozinha e no escuro uma voz grave, gutural, falou algo que não entendi, mas entendi a intenção. Saia daqui. Corri. Quase me quebrei nas escadas. Saí do prédio sem pegar as ferramentas. Desde então, venho tendo crises de ansiedade, insônia e sonhos com aquele som. Fui afastado por problemas emocionais. Antônio sumiu. Disseram que pediu demissão sem aviso, mas eu sei que ele também escutou. Sei que ele viu o que não deveria. Hoje passo em frente ao prédio e ele parece inofensivo, moderno, bem cuidado. Mas só de olhar, sinto os pelos do braço arrepiarem. E o pior é saber que tem outros trabalhando ali agora. Outros que, inevitavelmente, também vão ouvir. E talvez respondam. E talvez não saiam. Se você trabalha à noite, se escutar, nunca responda. Fui contratado como operador noturno em um prédio empresarial no Centro Velho de Porto Alegre. Nada demais. Ronda a cada hora, cuidar das câmeras, acionar os elevadores remotamente e garantir que tudo ficasse no lugar até o amanhecer. Me pagavam bem por um serviço que, na teoria, era tranquilo. Só que ninguém me contou que os elevadores não obedeciam. Na minha primeira semana, achei que era falha no sistema. Elevadores que subiam sozinhos, paravam no 8º andar sem ninguém chamar, desciam ao térreo e ficavam com as portas abrindo e fechando, como se travados. Chamei a manutenção. Eles vieram de manhã, olharam o painel central e disseram que estava tudo certo. Movimentação fantasma, um deles brincou. Mas não parecia brincadeira. Numa madrugada de quinta, por volta das 3, o elevador da Torre B começou a subir e descer sem parar. Verifiquei a tela de chamadas. Nenhum comando registrado. Os sensores indicavam que o elevador estava vazio. Fiquei olhando pelas câmeras e quando ele chegou ao 10º, vi uma sombra passar muito rápido na frente da lente. Achei que fosse reflexo, mas aquela câmera não tinha vidro. No plantão seguinte tentei ignorar. Fiquei na portaria lendo, monitorando os painéis. Mas algo estranho aconteceu. Sempre que eu cochilava, mesmo por poucos segundos, os elevadores começavam a operar sozinhos, em sincronia. 2 subindo, 2 descendo, as luzes piscando na tela como uma coreografia doentia. Quando eu despertava, paravam, como se estivessem me provocando. Contei para o Zelmar, o vigilante da empresa do turno do dia. Ele ficou me olhando quieto e depois soltou. Ah, você ainda não viu o 11º, né? Ri, achei que era zoeira, mas ele disse sério. O prédio tem 10 andares, mas às vezes o elevador para num andar que não existe, e se você sair, você não volta. Ele sorriu, mas era um sorriso nervoso. Tremia o canto da boca. Comecei a registrar as ocorrências num caderno. Horário, elevador, número do andar, se havia alguém chamando. Na madrugada seguinte, às 3h17, o elevador da Torre A acendeu o painel com o número 11. Pisquei várias vezes. Limpei os olhos. O botão 11 estava iluminado. E ele começou a subir, sozinho. Fiquei olhando fixo na tela do monitor, sem conseguir fazer nada. A câmera interna mostrava uma figura. Era como se alguém estivesse lá dentro, de costas, parado, imóvel, mas a câmera tinha infravermelho e aquele corpo não emitia calor, nenhum traço. Só o vulto preto e estático, com o rosto voltado para a parede. O elevador parou no 11. As portas se abriram e a câmera cortou, tela preta. Quando voltou, o elevador estava vazio, parado no térreo. Na noite seguinte, ouvi um chamado vindo do interfone interno. Normalmente só toca se alguém aperta o botão de emergência.
Mas dessa vez foi diferente. A voz era sussurrada, quase incompreensível. Repetia a mesma palavra: desce. A ligação caiu. Corri para ver o painel. Todos os elevadores estavam parados, nenhum chamado registrado, nenhum movimento. Decidi investigar. Subi até o 10º. Os corredores estavam normais, exceto por uma sensação pesada no ar. A luz do corredor piscava de forma ritmada, como uma respiração. Cheguei ao elevador da Torre A. O botão estava apagado, mas a porta se abriu sozinha. Olhei para dentro. Vazio, mas o visor interno marcava 1. Apertei para fechar a porta e voltar. Ela não fechou. Tentei várias vezes fechar a porta, mas ela continuava aberta, como se me convidasse a entrar. Respirei fundo, puxei a lanterna e entrei. Assim que meus pés cruzaram a soleira, a porta se fechou com violência. O painel acendeu sozinho. A luz vermelha piscou no botão 1 e o elevador começou a descer. Mas o prédio não tinha subsolo, nem garagem, só fundações. A descida foi longa, muito mais longa do que deveria. Eu já conhecia o tempo exato de cada percurso. Aquele elevador desceu por mais de 2 minutos em linha reta. O som do motor era abafado, estranho, como se passasse por algo que não era concreto. Quando parou, o visor simplesmente apagou. As portas se abriram para um corredor escuro, sem identificação e sem volta. O ar ali dentro era denso, pesado. Tinha cheiro de terra úmida, como um porão antigo. Dei 3 passos para fora e as portas se fecharam atrás de mim. Não houve aquele aviso sonoro padrão. Só um baque seco. Me virei para chamar, mas o botão externo havia sumido. Apenas parede, lisa, suada. Tentei manter a calma. Caminhei em frente com a lanterna tremendo na mão. Havia portas nesse corredor, todas de ferro, pesadas, sem maçaneta. Uma delas estava entreaberta. O som que saía de dentro era um chiado, como estática de rádio, misturado com algo mais molhado. Um som de gotejamento e respiração ritmada. O instinto dizia para não abrir, mas eu não consegui evitar. Empurrei com a ponta dos dedos e olhei para dentro. O cômodo era pequeno, com paredes cobertas por espelhos rachados. Mas o reflexo não era o meu. As imagens mostravam pessoas diferentes, todas com o uniforme do prédio, mas os rostos estavam derretidos, borrados, como tinta fresca escorrendo. Um deles tinha o crachá do Zelmar, outro usava o meu nome. De repente, todos os reflexos viraram ao mesmo tempo. Me encararam. Saí correndo daquele quarto e voltei para o corredor. As luzes começaram a piscar com violência. Em meio aos flashes, vi figuras se formando à frente. Silhuetas negras, altas, com os braços longos demais. Os olhos brilhavam, mesmo no escuro. Corri de volta até onde o elevador deveria estar. E agora ele estava ali, aberto, a porta esperando. Entrei sem olhar para trás. Dessa vez, o elevador subiu em silêncio. Quando as portas se abriram, eu estava no térreo. Eram 4:30 da manhã. Não havia perdido tanto tempo quanto imaginei. Ou talvez tivesse perdido. Nunca mais consegui confiar no relógio desde aquela noite. Peguei minhas coisas e fui embora. Pedi demissão na manhã seguinte. Disseram que eu parecia pálido, doente. Zelmar nunca mais apareceu. A empresa disse que ele pediu transferência, mas eu vi no reflexo o que aconteceu com ele. E talvez tenha sido isso que teria acontecido comigo também. Às vezes sonho com os elevadores subindo sozinhos, com os botões 1 e 11 acesos ao mesmo tempo, com os espelhos, com os olhos e a cor do suando, com a certeza de que algum dia eles vão me chamar de novo. Trabalho como auxiliar de serviços gerais num prédio administrativo do governo estadual em Curitiba. São 12 andares, mas à noite ficam só 2 vigilantes. Eu e um eletricista escalado para rondas preventivas. Parece tranquilo, mas quem trabalha em prédio antigo sabe, não existe silêncio total. E quando o silêncio parece demais,
tem algo errado. A primeira coisa estranha aconteceu na minha segunda semana. Estava limpando o banheiro do 6º andar quando ouvi a descarga da última cabine. Achei que tinha alguém, esperei sair, mas ninguém apareceu. Quando olhei, a porta da cabine estava entreaberta. Fui até lá, empurrei devagar e não havia ninguém, mas o chão estava molhado com pegadas, de pés descalços. Comentei com o Marcos, o outro funcionário do turno. Ele só riu e disse: "Já viu a planta baixa desse prédio?" Perguntei o que ele queria dizer. Ele respondeu: "Tem sala que não aparece nos mapas, tem andar que não existe nos botões, mas tá lá, só acessa quem for chamado." Achei que ele estava brincando, mas no fundo a voz dele não tinha tom de piada, tinha alerta. Comecei a notar incoerências. No mapa da sala de manutenção, o prédio tinha 11 andares, mas os botões do elevador iam até o 12º. Quando eu falava disso, os colegas desconversavam. Um dia, deixei minha garrafinha no 8º e voltei depois de 15 minutos. Subi e desci e conferi andar por andar. Nunca mais achei a garrafa, mas achei outra coisa. No 9º andar, havia uma porta trancada com fita amarela. Ninguém mencionava aquela sala. Quando questionei o chefe da manutenção, ele disse que era um arquivo desativado. Mas, nas rondas da madrugada, ouvi som de coisas arrastando lá dentro. E uma vez, quando encostei o ouvido, ouvi alguém sussurrando. Era um sussurro rouco, abafado, como se falasse debaixo da água. Voltei ali na noite seguinte. A fita amarela tinha sido retirada. A maçaneta estava destrancada. Girei devagar. O cheiro que saiu de dentro era como terra molhada, mofo e algo mais denso. A luz do corredor piscou. Iluminei com a lanterna. Era uma sala vazia, mas havia marcas no chão, como se móveis tivessem sido arrastados há pouco tempo. E nas paredes, riscos. Muitos riscos. Eram desenhos infantis, feitos com carvão ou algo semelhante. Círculos, figuras de mãos, olhos abertos, bocas costuradas. Um desenho se repetia mais que os outros. Uma figura preta, com braços longos e pernas finas, sem rosto. Atrás, o que parecia um elevador aberto. E dentro do elevador, outros bonecos menores, todos com os olhos riscados. Fui embora correndo. O rádio chiou no bolso. Era o Marcos. A voz dele soava trêmula. Ele só disse: "Você entrou, né?" Perguntei como ele sabia. Ele respondeu: "Todo mundo entra uma vez, mas você precisa sair antes das 3. Olhei o relógio. 2h58. A luz da sala piscou. A porta que estava entreaberta se fechou com força atrás de mim. Corri, bati, empurrei. Consegui sair. O corredor estava apagado. As luzes de emergência emitiam um tom avermelhado. Apertei o botão do elevador, mas ele não respondia. Escutei o som de algo vindo pelas escadas. Um arrastar lento, contínuo, como se alguém puxasse correntes. Corri até a escada oposta e desci os degraus 3 a 3, sem olhar para trás. Quando cheguei no térreo, vi o reflexo de algo no vidro da portaria. Uma sombra, alta, parada no final do corredor de acesso à ala técnica. Não se mexia, mas eu juro que sentia como se ela respirasse. Olhei para o segurança de plantão. Ele fingia que não via. Ficou olhando para o monitor, ignorando a figura. E então me disse, sem tirar os olhos da tela: "Se você viu, ele também te viu." Passei o fim do plantão trancado no depósito de materiais, sem coragem de sair. A cada vez que fechava os olhos, sentia como se alguém se aproximasse. O som leve de pés descalços sobre piso frio. Quando o dia amanheceu e a troca de turno chegou, fingi normalidade. Peguei minhas coisas, assinei o ponto e fui embora. Mas não consegui dormir. Não depois do que vi. Naquela noite, tentei me afastar da rotina. Fiz apenas o básico, evitei o 9º andar. Mas mesmo assim, as coisas continuaram. Portas que se abriam sozinhas, luzes que acendiam em andares onde ninguém estava. E os desenhos começaram a aparecer em outros lugares.
nos espelhos do banheiro, nas janelas embaçados como se alguém desenhasse com o dedo. Falei com o chefe da segurança. Ele suspirou, me chamou para uma conversa em particular e perguntou: "Você viu a planta que fica atrás do painel da sala de bombas?" Eu não fazia ideia do que ele estava falando. Ele então disse: "Vai lá e confere com seus próprios olhos, mas vai durante o dia." Não consegui esperar. Na noite seguinte fui direto para lá. Atrás do painel enferrujado, entre poeira e papéis antigos, encontrei uma planta baixa do prédio. Mas era diferente da oficial. Tinha anotações à mão, andares riscados e uma sala desenhada entre o 8º e o 9º. Sem número, sem nome, apenas um símbolo estranho, como um olho com 3 traços. Um post-it amarelado dizia: "Nunca acione este elevador a 03 Ezra." Guardei a planta comigo. Às 2h50 da manhã, algo me fez ir até o elevador da torre lateral. Os botões estavam normais, mas naquele instante todos se apagaram. E um botão novo surgiu, não iluminado, físico, cinza escuro, sem número, sem nome, só o símbolo do olho com 3 traços. E contra todo bom senso, eu apertei. O elevador desceu, mas não mostrou andar. Não havia visor. A luz era amarelada, opaca, como lâmpada de poste antigo. Quando as portas se abriram, não era um andar comum. Era um corredor de paredes brancas, muito mais antigo que o resto do prédio. No chão, marcas de rodinhas. Nas paredes, ganchos de contenção. Era como um hospital, mas sem nenhuma identificação. Andei por poucos metros. O cheiro de éter e ferrugem tomava conta. Vi uma maca tombada e marcas de unhas na parede. À minha frente, uma porta se abriu sozinha. Dentro, havia uma cadeira de rodas virada de costas. E por um momento, jurei que ela se moveu. Deixei a lanterna cair. Quando a peguei de volta, a cadeira estava virada, me encarando. Corri de volta para o elevador. Apertei o botão de fechar porta com tanta força que meu dedo ficou roxo. Quando subi, não fui para o térreo. Fui parar no 9º. A porta abriu sozinha e ali estava a figura, parada, no centro do corredor, alta, sem rosto, braços longos pendendo como galhos. E atrás dela, todos os desenhos, como se estivessem saindo da parede. Travei. A coisa começou a vir em minha direção, sem mover os pés, como se deslizasse. Cada passo que ela simulava, as luzes apagavam atrás. E quando estava a menos de 2 metros, o elevador fechou as portas por conta própria. Me levou ao térreo. Quando saí, vomitei no pátio dos fundos. O segurança apenas disse: "Agora você entende por que ninguém dura aqui." Pedi demissão naquela mesma manhã. Saí sem pegar meus documentos. Nunca mais voltei. Mas a planta baixa ainda está comigo. Às vezes, acordo de madrugada com o som do elevador abrindo no corredor do meu prédio e com desenhos infantis aparecendo no espelho do banheiro. Um dia desses, sei que ele vai encontrar outra porta, uma nova planta e me levar de novo. Obrigado por assistir, deixa o like e comenta de onde está assistindo.